Circula nas redes sociais uma polémica que envolve um cidadão de 47 anos de idade por presumível consumo de comprimidos vulgo Kifaru com... Tem essa notícia de que muitos adolescentes estão a ir parar no hospital do Capalanca por uso indevido do Kifaru. Aqui no meu bairro, bem pertinho de casa, um sujeito morreu hoje mais cedo por uso deste medicamento. É sobre isso que vamos falar hoje. O Kifaru é um medicamento usado em pessoas com disfunção erétil, em pessoas com incapacidade persistente de manter uma ereção firme o suficiente para uma relação sexual satisfatória. Como a idade é um dos fatores de risco para a disfunção erétil, esse medicamento é muito prescrito em pacientes com uma certa idade com dificuldades na ereção. A disfunção erétil tem múltiplas causas. Dentre elas citam-se a hipercolesterolemia, que é o aumento dos níveis de colesterol no sangue, a obesidade, que é o acúmulo excessivo de gordura corporal no tecido adiposo, o tabagismo. Olha, o tabagismo é muito interessante. A fumaça do cigarro libera milhares de substâncias tóxicas como a nicotina e o monóxido de carbono. Estes provocam a inflamação dos vasos sanguíneos, inclusive inflamação dos vasos sanguíneos do o que causa disfunção erétil. Existem muitas outras causas como diabetes mellitus, doença da tireoide e por aí fora. Mas eu preciso que graves uma coisa. Todas as etiologias que causam disfunção erétil, elas causam esse problema porque de maneira direta ou indireta afetam o sistema cardiovascular. Ou seja, apesar de que a ereção depende de um forte componente neurológico, é o sistema cardiovascular em última instância que coloca o ereto. Por isso até é que a disfunção erétil é um marcador clínico para doenças cardiovasculares. Dito de outro modo, quando um paciente aparece no hospital relatando dificuldades na ereção, o médico desconfia que este paciente tenha uma doença no coração ou nos vasos sanguíneos, pelas razões que eu já expliquei. Mas para você entender de facto como o Kifaru funciona, eu preciso te contar antes a fisiologia da ereção. Vou te mostrar o passo a passo do que acontece no corpo do homem que torna a ereção possível. Vem comigo para a tela do meu computador para começarmos a ilustrar outros conceitos. Para início de conversa, é importante saberes que o deixa eu desenhar aqui, tem um conjunto de buraquinhos, um conjunto de estruturas chamados corpos cavernosos. Estou aqui a improvisar o órgão masculino. Esses corpos cavernosos, eles são um conjunto de quadradinhos. Cara, pensa assim, isso é só uma ilustração para você entender o fundamento anatômico por detrás dos conceitos que queremos passar aqui. Então, no órgão reprodutor masculino, no órgão sexual masculino, assim fica melhor, tem um conjunto de buraquinhos chamados corpos cavernosos. Cada quadrado deste é um corpo cavernoso. O que acontece é o quê? Quando esses corpos cavernosos se enchem de sangue, quando eles recebem o sangue, o órgão masculino fica duro. E na prática, ereção é só isso. Ereção é quando o se enche de sangue e ele fica duro. Isso é ereção. Agora, com base nisso, na prática, qualquer medicamento que conseguir manter o sangue nesses corpos cavernosos por tempo suficiente, significa que o continuará erecto. E é aqui que entra o Kifaru, que no Brasil é o famoso Viagra. Vamos então analisar um outro gráfico para interiorizar todos esses conceitos. Vem comigo. Antes disso, deixa eu perguntar uma coisa. Vocês já inscreveram os vossos parentes que vão testar para o ensino superior no nosso curso preparatório? Ainda? Vou deixar o flyer no primeiro comentário e o número está na tela. Corre que as vagas estão a terminar. Terei muito gosto em te ajudar ou em ajudar os seus conhecidos a entrarem na faculdade. Não perca esta oportunidade. Eu conto consigo. Vamos então aqui para a nossa explicação. Olha só, para o homem ficar erétil, ele depende inicialmente de um estímulo, que pode ser psicogênico ou pode ser tátil. Quando eu falo estímulo psicogênico, o homem recebe um estímulo visual, porque viu uma pessoa nua, ou porque viu uma imagem pornográfica, né? Ou porque ouviu alguma coisa, gemidos por aí fora. Estes são os estímulos psicogênicos. Também existem os estímulos táteis, né? A pessoa não pensou em nada, mas alguém veio e passou uma mão e a pessoa fica erecta. Então, os estímulos que levam à ereção podem ser de três formas: psicogênicos, táteis
ou mistos, né? A pessoa está a receber informação visual ou auditiva ao mesmo tempo que está a ser tocado. E quando essa pessoa recebe um estímulo de qualquer natureza, o que é que vai acontecer no corpo do homem? Olha só, após o estímulo, o homem, através do sistema nervoso parasimpático, vai começar a despejar no órgão reprodutor masculino. Eu estou a fugir de citar muito este nome que está a aparecer na tela, porque senão o Facebook retira o vídeo. O Facebook entende que esse é um conteúdo explícito e não entende que é um conteúdo educacional e os vídeos caem. Já perdi muitos vídeos assim, então vamos moderar aqui nos termos. Eu estava a dizer, o homem recebe um estímulo. Esse estímulo faz o sistema nervoso central, a partir, né, da via parasimpática, a despejarem no órgão sexual masculino um conjunto de substâncias chamados neurotransmissores. Dentre estas substâncias, citam-se um elemento muito importante chamado óxido nítrico. Óxido nítrico. Este óxido nítrico vai se difundir na musculatura lisa do órgão reprodutor masculino e quando se difunde, o que é que vai acontecer? O óxido nítrico estimula uma enzima chamada guanilatociclase. Guanilatociclase. Boa! Após receber o estímulo do óxido nítrico, a guanilatociclase vai converter uma substância chamada trifosfato de guanosina em monofosfato cíclico de guanosina. Este monofosfato cíclico de guanosina vai ir se acumulando e vai estimular as células lisas do a perderem cálcio, a liberarem cálcio. E quando essas células da musculatura lisa do órgão sexual masculino começam a perder cálcio, elas relaxam. Este relaxamento é muito importante porque permite que um conjunto de estruturas conhecidas como arteríolas helicinas dentro do comecem a se dilatar. Essa dilatação das arteríolas helicinas permite então que os espaços sinusoidais dos corpos cavernosos comecem a se encher com sangue arterial. Lembra aqueles corpos cavernosos que eu desenhei agora há pouco? Aqueles espaçozinhos? Nessa hora começam a se encher de sangue. E quando começam a se encher de sangue, o órgão sexual masculino começa a se endurecer. E esse endurecimento progressivo é muito importante por quê? Porque, pensa, ele está a endurecer porque os corpos cavernosos estão a receber sangue. À medida que os corpos cavernosos vão recebendo sangue, elas começam a se distender. Mano, se eu tenho um espaço assim, hermeticamente fechado, e está a receber sangue, o que vai acontecer é que o sangue, por ser um fluido, ao entrar nesse espaço, vai começar a dilatar essas paredes. Essa dilatação das paredes dos corpos cavernosos é importante por quê? Porque enquanto ela vai dilatando, ela vai pressionando um conjunto de vênulas chamadas vênulas subtúnicas. Essas vênulas subtúnicas é quem costumam atirar o sangue do órgão sexual masculino. Então, quando as veias subtúnicas começam a ser pressionadas na parede da túnica albugínea, você não vai ter nenhuma estrutura que vai retirar o sangue do órgão. Se o sangue não é retirado, o órgão continua erecto. E é isso que vai sustentar a ereção. Um dado muito importante aqui. O contrário também é verdade. Dentro do órgão e em muitas partes do corpo, existe uma enzima chamada fosfodiesterase 5. A fosfodiesterase 5 é basicamente a enzima que costuma a degradar... Onde está o meu painel aqui? A minha lapiseira está onde? Está aqui. Boa, deixa eu ver. Boa, tá aqui. A fosfodiesterase tipo 5 é a enzima que costuma a degradar o monofosfato cíclico de guanosina. O que é que vai acontecer? Quando a fosfodiesterase 5 degrada a monofosfato cíclico de guanosina, o que é que vai acontecer? Vai diminuir a quantidade de monofosfato cíclico de guanosina. Quando diminui a quantidade de monofosfato cíclico de guanosina, o que é que vai acontecer? Não vai haver dilatação das arteríolas helicinas e, como consequência disso, não vai haver enchimento dos corpos cavernosos. Se não há enchimento dos corpos cavernosos, não há ereção peniana. Por isso, essa enzima ela é muito importante no momento de resolução, após a ejaculação, o Deixe por quê? Porque a fosfodiesterase tipo 5 degrada o monofosfato cíclico de guanosina. Sem esse monofosfato cíclico de guanosina, não há enchimento dos corpos cavernosos. O órgão sexual masculino baixa. É aqui que entra o Kifaru. O Kifaru é um medicamento que só age nessa fosfodiesterase 5 e mais nada.
O medicamento, quando entra no corpo do homem, faz o quê? Vai até lá e inibe, onde é que está o meu, aqui, inibe a fosfodiesterase tipo 5. Né? Então, o Kifaru inibe a fosfodiesterase tipo 5. Se eu inibo essa enzima, não vai ter nada que vai degradar o monofosfato cíclico de guanosina. Se essa substância não é degradada, ela aumenta ali, né, vai lá, no tecido liso do órgão sexual masculino. Se essa substância aumenta, o que vai acontecer? Vai estimular as arteriolas helicinas, que vai estimular o enchimento dos corpos cavernosos, que vai manter então, né, a tumescência peniana, que vai manter então a ereção. Por isso que Kifaru age mantendo o órgão sexual masculino erecto. Esta é a fisiologia de como o medicamento age no corpo do homem. Vamos maximizar aqui o nosso painel para continuarmos com a nossa conversa. Um dado muito importante que é essencial que saibas é que o Kifaru não produz ereção espontânea na ausência de estímulo sexual. Dito de outra forma, não é verdade que basta beber o medicamento que o órgão sexual masculino vai ficar imediatamente erecto. Isso é mito, não é verdade. A ereção depende do estímulo sexual. O que o medicamento faz é manter a ereção por um tempo suficiente para que o homem tenha uma relação sexual saudável. Isso quer dizer que mesmo que a pessoa beba o medicamento, se não tiver nenhum estímulo sexual, o não sobe. De recordar que este medicamento, apesar de ser muito indicado nas disfunções erécteis, na clínica, o Sildenafil, que é o princípio ativo do Kifaru, também é indicado para pacientes com hipertensão arterial pulmonar. Mas isso é assunto para um próximo vídeo. Esse medicamento deve ser usado somente sob prescrição médica por uma questão muito simples. Quando uma pessoa chega aos 50 anos, por exemplo, se esperam alterações cardiovasculares importantes, o que quer dizer que o funcionamento do coração e dos vasos não são iguais a de um jovem de 18 anos, por exemplo. Com um sistema cardiovascular que carece de cuidados por conta da hipertensão arterial e outros problemas cardiovasculares associados à idade, o uso de um medicamento que altera as funções desse sistema deve ser feito sob supervisão médica e nas doses corretas. Quando o mais velho usa o Kifaru nas doses que ele mesmo inventou, o medicamento pode causar queda brusca da pressão arterial. E é isso que explica o motivo pelo qual muitos homens de idade morrem em hospedarias. Você já deve ter ouvido uma história parecida a essa. Se o paciente tiver uma doença do coração ou tiver a usar algum outro medicamento que também cause vasodilatação, a soma dos dois medicamentos vai dar um efeito aditivo, o que faz a pressão arterial baixar muito. E quando a pressão arterial baixa muito, geralmente essa situação termina em óbito. Só que aí, né, como a adolescência é um período em que as pessoas cometem muitas burrices, os mais jovens têm estado a consumir este medicamento, supostamente para as meninas os terem como muito resistentes ou como uma espécie de deuses do sexo. Não só adolescentes, tá? Até adultos sem disfunção sexual diagnosticada também usam estes medicamentos. Se um adolescente ou uma pessoa saudável usar o Kifaru sem ter disfunção erétil, praticamente não serve para nada. Vai até manter a ereção por um tempo maior, mas isso pode causar uma complicação conhecida como priaprismo, que é quando fica erecto por mais de 4 horas, com dores intensas e muitos riscos. E se o tratamento não der certo, a pessoa pode desenvolver disfunção erétil irreversível, ou seja, nunca mais vai ficar duro, ou então corre o risco de ter o órgão sexual amputado por conta da necrose. Não sei se você me entendeu, mas corre o risco de ter o cortado por conta de uma ilusão momentânea. Homens, vão por mim. Não usem medicamentos sem orientação médica. O fim pode ser disfunção erétil irreversível, amputação peniana ou morte. Se estiveres em Malange e precisares de consultas médicas ou exames laboratoriais, o lugar que eu recomendo é a clínica InfoBreast. Eu fui para lá, testei e recomendo porque além deles terem consultas de especialidade, eles têm laboratórios equipados que permitem a realização de uma vasta gama de exames. Eles estão localizados de frente à Estrada Nacional 230, nas imediações da Padaria das Madres. O contato está na tela. Ligue e faça uma visita.